Olá, colegas servidores, é mais uma edição do programa Simussar em Ação. Claro, sempre na companhia também da Cressol, que oferece vários produtos para os servidores públicos e um dos quais o servidor pode buscar em qualquer uma das agências aqui de Santa Rosa ou mesmo da região e buscar esse produto se for necessário ao servidor. O Cressol sempre é um parceiro importante do nosso sindicato, do nosso servidor público. Também o Dr. Sávio aqui conosco nos estúdios aqui para a gente estar debatendo assuntos relevantes à nossa categoria. E também o Ronaldo na parte técnica, e agradecer cada um dos dois. Seja bem-vindo, doutor Sávio. Obrigado, Jonas. Tudo bem, Ronaldo? Vamos aí encarar mais alguns assuntos aí para tentar esclarecer aí o servidor e a comunidade. Sempre a gente busca esses assuntos, né, doutor Sávio? O servidor que acompanha o nosso programa Simussar em Ação e nas nossas redes, no nosso ponto, no nosso, como é que chama? O nosso canal do YouTube, Simussar Online, ele sempre vai estar bem informado sobre muitos assuntos e muitas pautas aí que a gente debate, que são as leis que estão tramitando tanto a nível municipal, a nível federal, que faz jus aos nossos serviços, aos nossos servidores. E também, né, doutor Sávio, antes que a gente entre na pauta real do nosso programa, a gente quer chamar o nosso servidor público e lembrá-lo que nós estamos fazendo a entrega do vale presente de ave natalina, né, que o sindicato sempre oferece aos nossos servidores no mês de novembro. Então o servidor precisa vir retirar o vale. Temos poucos ainda, mas esses poucos a gente quer entregar porque é importante que todos venham retirar, porque tem até na sexta da semana que vem, dia 29, então venham retirar este vale. Também na semana que vem é uma outra evento importante do nosso sindicato, um outro evento importante, que também nós vamos estar fazendo uma assembleia geral no dia 28, onde nós vamos estar debatendo também assuntos bem importantes. Um deles é a proposta que a gente vai fazer para o prefeito municipal, para a administração municipal, referente à pauta de reivindicações, né? E nessa pauta de reivindicações entra a questão do vale e a questão da reposição. Apesar de a gente já ter pautado ela mais ou menos aí, recebido as propostas do prefeito, que ele já se antecipou, né, ao longo dos anos aí, ele mantém a mesma proposta, deu outros anos, do INPC mais 1%, mas nós precisamos referendar isso ou pelo menos dizer um ok ou não, ou reivindicar algo diferente do que ele está propondo. Mas, enfim, isso é necessário ser feito, é necessário deixar registrado. Também nessa mesma assembleia, a gente estará debatendo também o destino dos nossos dois veículos aí que a gente adquiriu, não, que a gente recebeu em pagamento de algumas contas aí por via judicial. Então, por determinação judicial, o sindicato recebeu esses veículos e agora a gente vai ter que dar um destino que vamos fazer, que é a moto e um Gol, né? Então, os servidores vão estar decidindo como fazer e como, inclusive, a gente já debateu na semana passada esse assunto, o senhor já pôde opinar referente a isso. E um outro assunto importante é a projeção orçamentária para o ano de 2025 que a gente vai estar fazendo. Outra coisa importante também, ao longo dessa semana, a gente esteve em Santo Ângelo, está na reunião da FEMERGS também, que é importante. A FEMERGS, através da nossa presidente, no caso, que é a Clarice Mainardi, junto com outros colegas também estiveram em Brasília e estão em Brasília, né? Eles quase estão fazendo uma maratona lá em Brasília junto com os deputados, porque nós temos muita pauta lá que está tramitando, pouco parado, às vezes tramita, entra numa, entra na outra, mas ela está, né, a perigo de ser aprovada em algum momento ou outro, entrar aí de supetão, e nós precisamos fazer essa pressão lá no Congresso, que é a PEC 66, do qual o senhor está convidado a novamente falar sobre ela, né, para que nós possamos estar informando. Sempre acontece movimentos aí, e estão modificando uma outra coisinha aí que nos traz, e ela traz a questão da reforma da Previdência, né? Essa PEC 66. Exatamente, né? Nós temos essa situação aí que tivemos há algum tempo atrás a reforma da Previdência, onde foi ajustada algumas regras a nível de servidor público federal e regime geral de aposentadoria, o INSS, sendo que na época ficou digamos assim, facultativo, né, para as administrações implementarem essa reforma. Passado esse período, aí de 2019 até aqui,
como uma grande parte dos municípios aí não fez essa reforma previdenciária, então essa PEC ela vem justamente nesse sentido para que a coisa venha de cima a baixo, né, para todos os municípios implementarem essa reforma. E o que para nós assim é mais temeroso, né, é essa questão aí do estrangulamento, né, que ocorre a partir dessas medidas, onde a tendência é que haja um benefício menor em futura aposentadoria, bem como essa questão da idade, né, que tende a avançar muito em relação ao que os servidores têm atualmente. De forma geral, o servidor acaba contribuindo mais tempo e recebendo até menos do que atualmente, né? Então nós temos que ter esse cuidado e como nós vamos estar encarando o nosso futuro como aposentados posteriormente. E a gente sabe que muitos, né, acabam nesse período adquirindo alguma outra doença, né, e necessita de bastante cuidado, bastante remédios. Isso se torna oneroso para o servidor. E aí, diminuindo o seu salário, isso prejudica mais, isso piora muito, né? E a proposta, uma vez atingindo, né, as condições mínimas de aposentadoria, tu não chegaria a 100% ainda, né? Isso. Tu chegaria a 80%. E aí, a cada período a mais trabalhado depois dos requisitos do mínimo, vamos dizer assim, vai se acrescendo maior valor essa aposentadoria. Então, quer dizer que, completado o tempo mínimo, o servidor não vai ter aposentadoria integral. Vai começar nos 80% e quanto mais tempo permanecer trabalhando, pode chegar a 100%, né? O que demanda aí, às vezes, 50 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, e isso é uma situação que a gente precisa pensar com cuidado, né? Como disse o Jonas, se nós tivéssemos condições de trabalho, né, com rigor com relação a essa questão em segurança e medicina do trabalho, mas muitas vezes a gente vê que não, né? Nós temos um alto nível de afastamento de servidor por diversos motivos, e isso tudo, com certeza, impacta na vida desse servidor que pretende se aposentar. E é importante que a gente diga, né, doutor Sávio, quando o senhor fala em 100%, 80%, nós não podemos olhar para o nosso último salário, porque a partir da entrada em vigor dessa proposta, se ela for aprovada, obviamente, como eu disse antes, a gente está fazendo uma pressão bastante grande, conversando com os deputados, para que não votem da forma com que ela está aqui, delegue aos municípios as suas reformas, tal qual é o regime jurídico, cada município legisla conforme as suas necessidades, conforme as suas realidades. Mas a emenda constitucional 103, ela traz uma situação bem peculiar e bem complicada, porque, primeiro, é feito o cálculo da média salarial de toda a vida do trabalhador. Dessa média salarial da vida do trabalhador, num primeiro momento, quando ele atinge os requisitos mínimos, ele leva 80%. E aí, à medida que ele vai avançando no tempo, ele vai chegar a 100% da média. Ou seja, ele nunca mais vai receber o salário que ele recebia no dia que ele saiu. Integralidade e paridade... Se vão, não existe mais, além de tudo, né? Então, quer dizer, se o servidor, como nós estamos conseguindo aqui em Santa Rosa ao longo desses últimos anos, esse 1% de ganho real, o servidor inativo perderia, não teria. Então, aquele que era uma vez 80%, dependendo das condições do próprio município, das negociações do sindicato com o município, ele acaba se reduzindo. Em vez de aumentar, no final das contas, passou-se os anos, ele continua nos 80%. Se querer aumentar, é muito difícil, é uma matemática bem complexa de explicar e de ser compreendida também, né? E sem contar que, paralelo a isso, também corre a ideia da desindexação, né, da aposentadoria do salário mínimo, né? Então, ou seja, esses 80% numa dessas pode ser abaixo do mínimo. Isso. E além disso, tu não vai receber o reajuste de quem está nativo. Então,
temos que pensar, né, na condição de ser servidor, ou seja, ou trabalha até morrer, né, ou senão praticamente não tem outra alternativa. Morre por falta de recurso, né? E o detalhe, isso não é só para servidor. Se temos pessoas da nossa comunidade nos ouvindo, isso já está na emenda constitucional 103 para os demais trabalhadores, que também é uma luta forte, agora fugindo um pouquinho do campo do serviço público, que também é uma luta forte, né, de muitos sindicatos dessas categorias, para que essa emenda constitucional 103 ela seja reformulada, porque ela se torna inviável para a vida do trabalhador. Onde deveria ser cortado, não se corta. Onde nós temos os reais gargalos do déficit previdenciário, do déficit público, nosso não acontece. Nós temos aí em vários setores, podemos citar o Exército, que a previdência do Exército é grande o déficit. Temos na questão do Legislativo, do Judiciário também, levando recursos inúmeros e a eficiência é bem pouquinho, enquanto que os demais trabalhadores, e nessa parte nós nos enquadramos quanto servidores públicos do Executivo, a gente acaba tendo prejuízos enormes. Também o nosso Legislativo aqui de Santa Rosa, né, que também é a Câmara, que tem menos recursos também. Mas, aonde deveria ser cortado, ainda não tem político que se encorajou em fazer tudo isso, esses cortes que são necessários, e para daí sim ser necessário descer. Mas tem que começar na cadeia lá para o lado de cima e não para o lado de baixo, né, doutor Sáfio? Não, eu vejo que seria justo. A gente tem que dizer também, né, que hoje o déficit dos fundos próprios aí de aposentadoria, seja local, seja a nível de Brasil, ele é um número considerável, né? Expressivo, isso sim. Mas vejo que teríamos que pensar um todo, né, para não jogar o peso desse déficit somente em cima do trabalhador de uma forma geral, né? Eu acho que se todos usufruem disso, tem que ser repartido com todos e não só com uma parcela dos trabalhadores. Uma forma mais igual. Mas a gente volta a debater isso novamente quando tiver mais movimentos, ou mesmo se a gente sentir necessidade de estar informando o servidor aí sobre essas emendas que estão tramitando e sobre tudo o que acontece em relação a isso. Doutor Sávio, mais alguma colocação aí para os nossos colegas? Eu vejo assim, a exemplo de 2019, quando houve a reforma da Previdência, muitas pessoas, né, não deram a importância, né, a esse fato, muitos até por estarem longe da aposentadoria, enfim, né? Mas quando hoje estão chegando a questão de se aposentar, a questão de encaminhar uma pensão, muitas vezes, agora essas pessoas estão se dando conta do efeito, né, que gerou essa reforma previdenciária. Então, quando nós viemos aqui tentar alertar, levar informação, era para que as pessoas também se engajem de alguma forma ou outra nessa batalha, vamos dizer assim, porque os efeitos são para todos, né? Então não adianta só quando tu chegar lá no guichê lá do instituto, ele te dá a informação e tu começar a se indignar com as coisas. Vai ser muito tarde. Então eu diria, comece agora. Exato. E como eu poderia começar? Vamos entrar na internet, né, no site da Câmara, né, no site do Senado, aí encaminhar para os nossos senadores, para os nossos deputados federais, não votarem da forma que está essa PEC. Fazer essa pressão já é uma contribuição e nós temos, como eu disse antes, gente lá em Brasília trabalhando, e numa necessidade a gente também está se organizando aí para daqui a pouquinho estar indo a Brasília para fazer frente a estudo também, para que não aconteça essa aprovação. E o sindicato fazendo o seu papel, né, cumprindo com o seu papel junto com a nossa federação, para que nós não soframos os efeitos nocivos dessas propostas que tentam destruir o serviço público, dá para se dizer assim. Obrigado, doutor Sávio. Lembrando mais uma vez aos nossos colegas servidores, a Cressol está conosco sempre. Ronaldo, brigadão também, um abração a todos.